1 Reis, capítulo 18, versículos de número 22 e versos seguintes. Diz assim: Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desce-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Então Elias manda um desafio ali aos profetas de Baal. Falou: olha, nós vamos fazer aqui um sacrifício, vamos matar o bezerro, vamos colocar ali no holocausto, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias falou para eles: olha, podem chamar os seus deuses aí, que vocês acreditam, deuses aí com letra minúscula, ou seja, referente àquelas crenças erradas que não são quem? São Deus. E eu vou invocar ao Senhor, ou seja, eu vou chamar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor com letra o quê? Maiúscula. E ele fala: olha, o Deus que respondeu com fogo, esse seja o que? O verdadeiro Deus. Então Elias lança um desafio aos profetas de Baal. Isso aqui vem para o ensinamento, irmãos. A gente não tem que ter medo quando a gente está fazendo a vontade de Deus, seguindo a palavra e as escrituras, de desafiar as trevas. Nós não temos que ter medo de combater contra as trevas, de combater contra o mal, de combater contra os espíritos de enfermidade, contra os demônios atormentadores. A gente não tem que ter receio nenhum de combater contra o mal. Elias desafiou as trevas. Elias desafiou ali os profetas de Baal, os profetas de outras crenças que não eram Deus. Então, nas batalhas diárias, batalhas espirituais, nós temos ali toda a autoridade hoje em Cristo Jesus para desafiar as trevas, assim como Elias tinha toda a autoridade dada por Deus para desafiar os profetas de Baal. Você tem que ser uma pessoa voltada à palavra, voltada às escrituras, voltada a fazer a vontade de Deus, a prática das escrituras, para que quando você vá combater contra o mal, contra a adversidade, contra o problema, contra o espírito de doença, de perturbação, de opressão, você venha o que? Obter vitória. Mas Deus precisa me encontrar como pastor, obedecendo a palavra. Para a pessoa ser um desafiante das trevas, um desafiante de uma crença enganosa, ele tem que ter o quê? Uma base dentro da palavra de Deus. A primeira coisa que a pessoa tem que ser é um praticante da palavra, uma pessoa que vive em santidade, um cumpridor da verdade, uma pessoa ali que está andando no caminho reto, no caminho das escrituras, fazendo como a própria palavra de Deus ensina. Por que Elias teve coragem então para desafiar as trevas? Porque ele estava vivendo a palavra de quem? De Deus. Ele estava na prática das escrituras. Ele tinha temor e respeito a Deus e a vontade de Deus. Elias, o profeta, estava o quê? Estava cumprindo e fazendo. Então ele desafia lá, né? E diz assim: então invocarei, versículo 24, nós estamos em 1 Reis 18, versículo 24. Então invocarei o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Então todo mundo que estava lá concordou, falou assim: não,
Quem fazer descer fogo sobre o holocausto, esse é o verdadeiro que? Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Seja boa esta palavra. Quer dizer que as pessoas estavam ali concordando que se o fogo descesse, elas iriam prestar ali adoração a quem? Àquele Deus. Porque ela saberia que aquele era o Deus verdadeiro. Então estava lá, boa é esta palavra. Agora nós vamos conhecer, nós vamos entender qual é o Deus de verdade, qual é o Deus verdadeiro. É sobre isso que o povo estava falando. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam e o invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz e nem respondia-se. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E olha para você ver, os profetas de Baal, que serviam essa entidade chamada Baal, começaram a clamar e começaram a falar: olha, Baal, nos responde. E Baal não respondia o quê? Nada. E eles começaram a pular em cima do altar e fazia barulho, agitação, e clamavam lá a essa entidade de engano, e nada ela o quê? Respondia. Por quê? Porque ela não é Deus, né? Ela não respondia porque ela não é o Deus verdadeiro. Nada ela respondia. Quantas pessoas, irmãos, estão aí clamando em crenças que elas acham ser certas e não têm resposta, porque não estão clamando ao Deus verdadeiro. Não estão clamando ao Deus Criador, ao Deus que fez o céu e a terra, o Deus vivo, Deus Criador, o único Senhor, o único que merece ser louvado e adorado, que está na condição de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo, o Deus único, Criador, né? Então, por que muitas pessoas não têm obtido respostas na terra? Que talvez não estejam clamando ao Deus verdadeiro, que é o Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, ao Senhor verdadeiro, ao único Deus. Não estejam clamando ali pela palavra de Deus, não estejam entendendo que se necessário se cumprir a palavra, se praticar a Bíblia no nosso dia a dia, ser um praticante da verdade, não só em partes, mas em toda a palavra. Deus precisa te encontrar cumprindo a palavra, não em algumas partes. Tem gente que só gosta de praticar a palavra naquilo que é benefício para si próprio. Toda a palavra é benefício para você. Você só não reina, você só não vence nessa área porque você não pratica, você não faz conforme que a Bíblia o quê? Ensina. A sua vida só não muda nessa área porque você não é um praticante da palavra nessa área da sua vida. Nessa área da sua vida talvez você está errando, você está falhando com Deus, você não está fazendo como Deus está pedindo. Por isso que não está o quê? Acontecendo. Porque Deus ele responde. Responde, pastor, responde segundo a palavra de quem? De Deus. Se Deus responde segundo a palavra, então eu preciso estar na condição de praticante da palavra. Você precisa estar na condição de praticante da palavra. Mas o Deus aqui deles, que era Deus de engano, essa entidade de engano, respondia? Não respondia, ela não falava nada, porque ela não tem força, né, para responder, para mandar fogo. Eles estavam lá buscando resposta e não estavam encontrando, porque eles não estavam clamando ao Deus o quê? Ao Deus certo. Sim, muitas pessoas, né, irmãos, não estão obtendo respostas, porque não estão vivendo a palavra de Deus, não estão clamando ao Deus da Bíblia. Aí continuando, diz assim, versículo de número seguinte, vamos continuar aí. Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias, profeta, né, zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, né? Pode ser que esteja,
né, falando, ou que tem alguma coisa, né, que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura, dorme e despertará. Então Elias falou, pode ser que ele esteja viajando, não esteja ouvindo vocês, né, ele esteja lá conversando com outra pessoa, né, pode ser, né? Por que vocês não clamam mais alto? Só que isso aqui era uma zoeira de quem? O profeta o quê? Elias. Então tinha senso de humor, não tinha pastor. Então clama a ele, velho. Você não está servindo um Deus de mentira? Então clama a ele. Você não quer obedecer a palavra? Não, então clama ao Deus de mentira que você está servindo. Irmãos, a gente tem que escolher quem a gente vai servir. Ou você serve a Deus e é um praticante da palavra, ou você serve ali, né, as coisas erradas das trevas, desobediente à palavra. Então clama a ele, vamos ver se ele te responde, se faz alguma coisa acontecer. Era isso que Elias estava falando, né? Você não quer desobedecer a palavra? Vamos ver se alguma coisa acontece. Então, irmãos, ao desobediente fica aí, né? Uma dica: toda pessoa que quiser desobedecer a palavra, elas têm que estar preparadas para não viver nada na sua vida. É, pastor? Sim. Toda pessoa que é desobediente à palavra, ela tem que estar pronta para não viver nada na sua vida. Ela tem que estar pronta e ser conformada aí a viver do jeito que está. Porque ela não quer obedecer a palavra, ela não quer mudar a atitude dela, ela não quer mudar o comportamento dela. Então, vivendo debaixo de desobediência, fazendo as práticas do mundo que o mundo quer, desagradando a Deus, não tem como alcançar nada. Então, a pessoa que ela está na desobediência, ela tem que estar pronta para não viver nada, para não ter nenhum resultado, para não ser ouvida. Buscando ao Deus errado, não vai ser ouvido. Buscando aquilo que não é o Deus verdadeiro, não vai ter resposta. Buscando aquilo que está fora da palavra, contrário à Bíblia, não vai ter resposta. Em desobediência, não vai ter resposta. Em infidelidade, não vai ter resposta. Toda pessoa, irmãos, que ela escolhe um caminho torto, um caminho errado, um caminho fora da palavra de Deus, ela tem que estar pronta e preparada para não viver nada na sua vida, para não ver nada acontecer, nada mudar, para ficar com aquela vida do mesmo jeito, naquele batidinho, naquela mesma situação, naquela mesma dificuldade, porque ela não quer obedecer a Deus, ela não quer seguir o caminho da palavra, da verdade. Então ela vai viver debaixo do engano, mas ela vive debaixo do engano porque ela quer ser enganada, porque estava sendo apresentado aqui o Deus vivo, não estava? Estava sendo apresentado o Deus Criador, não estava? A pessoa estava sendo enganada porque ela quer ser enganada. Tem gente que está sendo enganada porque quer ser enganado. Você não quer fazer a palavra, você está se enganando a si mesmo. Você não quer praticar o que a Escritura pede, que a palavra de Deus fala, então você está se enganando a si mesmo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente está sendo ali usado por quem? Pelo mal, né? Então, melhor obedecer ao Senhor, né? Praticar a sua palavra. Então Elias falou, olha, talvez ele esteja dormindo, né? Talvez ele foi conversar, foi passear, foi viajar, né? Talvez ele foi dar uma viagem por aí, não sei, né? Talvez ele não queira atender vocês agora. Então, para toda pessoa que é o que? Desobediente. Aí diz assim, versículo 28, e clamavam eles, né, a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramavam sangue sobre si. Olha para você ver que absurdo, né? O povo estava tão enganado, irmãos, tão voltado para as trevas, que eles se cortavam, né? Se retalhavam, se cortavam, para prestar culto e sacrifício àquele demônio, né? Aquela entidade chamada Baal. Eles se cortavam, se retalhavam e derramavam seu próprio quê? Próprio sangue. Tudo aquilo debaixo de uma crença o quê? Enganosa. E o diabo ali, né, com certeza devia estar dando risada deles lá no inferno. O diabo devia ficar lá dando risada deles, de ver eles o quê? Se martirando, se cortando, né? Acabando com o seu corpo, destruindo a sua saúde, né? Se retalhando lá. O diabo devia ficar rindo. Olha lá o desobediente, olha lá o que não é praticante da verdade, olha lá o que não quer andar com Deus, olha lá o falador de mentira, olha lá o desobediente,
Olha lá aquele que vive debaixo da ignorância, que faz a vontade do mal, olha lá. E Satanás devia estar lá no inferno, rinchando deles, né? Debochando deles lá embaixo. E vendo eles se cortando, sangrando, jogando o sangue deles lá, e nenhum efeito, nenhuma resposta. Porque o diabo não faz nada por ninguém. O diabo só veio para matar, roubar e destruir a vida da pessoa, irmãos. Ela só veio para enganar a pessoa, para tirar ela do caminho, para tirar ela do que é certo. Então, não acontecia nada não, pastora? Mesmo eles se cortando, mesmo eles ali fazendo todo aquele ritual, não acontecia nada não? Não acontecia nada. E diz assim, versículo 29: E sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, não houve resposta, e não houve atenção o que? Alguma. Então tudo que eles estavam fazendo ali era o que? Em vão. Irmãos, todas as vezes que a pessoa quiser fazer algo que está fora da palavra, tua resposta vai ser zero. Todas as vezes que você quiser fazer algo que não está de acordo com o que Deus ensina, a sua resposta vai ser o quê? Zero. Você não vai ter resposta nenhuma. Você não precisa esperar ouvir direção o quê? Nenhuma. Você quer andar fora da palavra? Não espere resposta. Você quer desobedecer a Deus? Não espere resposta. Você quer ali fazer do seu jeito e tudo errado, fora da palavra, fora da Bíblia? Não espere, não aguarde resposta, não aguarde resposta, porque você não vai obter resposta. Você quer clamar algo que é de mentira? Você não vai ter resposta. Você quer clamar algo que não é o Deus vivo? Você não vai obter resposta. Ah, você quer fingir que você é um praticante da palavra, mas não é? Você não vai ter resposta. Ah, você quer passar ali uma presença que você faz muito o que a Bíblia pede, mas não faz? Você também não vai ter resposta. Todas as vezes que você estiver andando debaixo de mentira, você não terá resposta. Todas as vezes que você estiver andando debaixo de engano, você não vai ter resposta. Não adianta nem clamar. Está clamando um Deus que não é o Deus vivo? Não vai ter resposta. Está servindo a um Deus que não é o Deus vivo? Não vai ter resposta. Suas práticas condizem com aquilo que não é a vontade do Deus vivo, da Bíblia, das Escrituras, você não vai obter resposta. Vai ser todo em vão, todo sacrifício, né? Toda ali, né? Eles estavam fazendo, né? Se martirizando, né? Se cortando, se retalhando, tudo aquilo em vão. Como a pastora mesmo falou, né? O inferno lá rinchando deles, debochando deles. Olha lá, ó, desobediente. Olha lá, mais um, hein? Que anda fora da palavra, hein? Mais um que não obedece a Deus, hein? Nessa área, nessa outra área. Olha lá como que ele faz. Ele prefere obedecer o mundo, olha lá. Olha como é que ele prefere. Ele prefere desagradar a Deus e agradar o mundo, olha lá. Olha lá. Mais um, ó. Mais um perdido, hein? Mais um que não vai chegar a lugar nenhum, hein? Olha lá. Não faz nada que a Bíblia pede, olha lá, olha. Ó, vive debaixo do engano, hein? Serve a um Deus que não é Deus, hein? Olha lá, ó. Então, era isso, irmãos. É o que o inferno faz com a pessoa. Mata, rouba, destrói, engana. E depois ainda debocha na cara da pessoa. Se a pessoa ainda perder a salvação, ele está lá esperando ainda a pessoa para queimar junto. Se a pessoa ainda, irmãos, morrer ali na prática do pecado, morrer errada diante de Deus, ele está lá esperando ela ali, junto lá na condenação com ele, para viver a parte da perdição. Diabo é enganador, irmãos. Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Não adiantava eles se cortar, não adiantava eles se retalharem, não adiantava eles fazer nada. Quem aí já serviu nas trevas sabe como é que é, hein? Lá nas trevas, como é que a pessoa é conhecida lá nas trevas? Cavalo do diabo, né? O diabo monta em cima da pessoa, faz ela fazer de tudo, acaba com a vida dela, destrói com a família dela, destrói com os filhos dela, engana a pessoa, destrói com o casamento, destrói com a família, destrói com tudo. Não é assim que ele faz? Debaixo tudo de um jugo de engano. Primeiro parece que as coisas estão tudo indo, né?
Aí daqui a pouco destrói com tudo. Aí daqui a pouco parece uma doença sem cura, não é assim? Parece lá um filho com um problema, uma filha com outro problema, casamento todo destruído, família toda destruída, depois acaba com tudo, depois a pessoa fica lá no fundo do poço. E aí dela, se ela não clamar por Deus, né? Ainda perde o que? A salvação no final da vida. Então, o diabo só veio para matar, roubar e destruir, irmãos. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia fala que não é para dar lugar para o diabo, quer dizer que se você der lugar, você começar a sair da palavra de Deus, ele entra, né? Ah, sim, então não deis lugar, né? O que a gente tem que fazer com as trevas? A gente tem que repreender, mandar embora em nome de Jesus. Um mau pensamento, a gente tem que repreender, mandar embora em nome de Jesus. As práticas erradas, o que a gente tem que fazer? Parar de fazer. Os comportamentos que não condizem com a palavra de Deus, tem que parar de fazer. Começar a andar segundo a retidão da palavra. Não ficar se fazendo de uma pessoa desentendida, irmãos. Tem áreas da sua vida que você precisa consertar e colocar de acordo com a Bíblia. Senão você não vai obter resposta nenhuma. Não, pastora, nenhuma. Se você não colocar certas áreas da sua vida dentro da palavra, dentro do que a Escritura ensina, dentro do que a Bíblia fala, não adianta a pessoa ficar buscando argumento ou ficar tentando achar argumento para explicar o que ela está passando, o que ela está vivendo. Tem que ver se realmente você está andando segundo a palavra de quem? De Deus. Se você está sendo uma pessoa que exerce a sua fé. Se da sua boca saem palavras de bênçãos ou palavras de maldição. Se você realmente crê no Deus vivo, se você realmente é um praticante da palavra e da verdade. Se no seu dia a dia Deus te vê exercendo o quê? A fé. Ou se Deus te vê reclamando, murmurando. Se Deus te vê reclamando, murmurando, ou ali perdendo a bênção, como Deus te encontra? É necessário a gente analisar por Deus. Como Deus tem nos visto, como praticante da palavra, ou como alguém que pratica a palavra de Deus. Hoje nós vamos só até aqui, vamos aplaudir.